Bom dia a todos os colegas cardiologistas. Eu gostaria de agradecer o convite, em especial Dr. Tiago Senra, pela iniciativa desse programa de educação continuada em tomografia e ressonância cardiovascular. Além de agradecer o DIC e a Sociedade Brasileira de Cardiologia por estar apoiando todo este processo. Eu vou falar sobre a avaliação da dor torácica aguda com angiotomografia de coronária no pronto-socorro. Meu nome é Roberto Caldeira Curi, eu sou médico cardiologista, coordenador do Núcleo de Cardiologia do Hospital de Samaritana em São Paulo e coordenador da Cardiologia do DAS em São Paulo, e tenho doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Avaliação da dor torácica com angiotomografia de coronária no pronto-socorro. Este é o tema da minha aula. Eu não possuo nenhum conflito de interesse em relação a este tema e eu vou abordar os seguintes tópicos durante a minha aula. O cenário atual da doença arterial coronariana no pronto-socorro, a cobertura pelo rol DNS da tomo de coronária no pronto-socorro, os trabalhos que mostram o poder diagnóstico da tomo de coronária em relação à doença arterial coronariana obstrutiva, na emergência, bem como o prognóstico da DAC no pronto-socorro, e vou mostrar algumas características e preditores do tipo de placa na tomo de coronária para síndrome coronária aguda. E vamos terminar com as considerações finais através de um editorial do Dr. Eugene Braunwald, publicado no JACC Imaging no ano passado. Como todos os senhores sabem, a maior porcentagem de dor torácica aguda é de dor não cardiológica no cenário do pronto-socorro, 55% a 65% dos atendimentos são dores não cardiológicas, mas temos 17% de síndrome coronariana aguda, 6% de angina estável, 20% de outros diagnósticos cardíacos. Vale a pena ressaltar que de 2 a 4% dos pacientes são liberados do pronto-socorro em vigência de síndrome coronariana aguda e a maior causa de processo médico no pronto-socorro dos Estados Unidos. Além disso, a grande maioria dos pacientes que são submetidos ao cateterismo no cenário da dor torácica aguda, 40 a 65% são somente cateterismo diagnósticos que não são seguidos por procedimento intervencionista ou revascularização subsequente. Apenas de 11 a 30% são seguidas de angioplastia e 5% de revascularização cirúrgica. Qual a importância da tomo de coronária? Nós vamos falar sobre a acurácia e o valor prognóstico da tomo de coronária, alguns trabalhos de custo-efetividade. Lembrando que diagnóstico rápido é muito importante, porque nós precisamos identificar o mais rápido possível situações de emergência que ameaçam a vida, entre elas a síndrome coronariana aguda, a dissecção de aorta, a embolia pulmonar e até o pneumotórax, que são diagnósticos diferenciais em que a tomo de coronária é capaz de descartar ou confirmar. O rol da ANS destaca-se a segunda indicação, em que os pacientes com dor torácica aguda com time RISC 1 e 2, com sintomas compatíveis de síndrome coronariana aguda ou equivalente a ginose e, obviamente, sem alterações isquêmicas ao eletrocardiograma e marcadores de necrose miocárdica negativo, têm indicação e cobertura obrigatória pelos convênios e seguradoras aqui no Brasil desde 2014. Gostaria de começar pela acurácia dos testes não invasivos. Essa é uma meta-análise que mostra a acurácia da ergometria, mostrando uma sensibilidade em torno de 65%, especificidade em torno de 70%. Os métodos de medicina nuclear com uma sensibilidade maior, em torno de 90%, e uma especificidade em torno de 75%. O eco-stress, a gente já tem uma sensibilidade menor que a medicina nuclear, em torno de 80%, mas já uma especificidade maior, em torno de 90% nessa meta-análise publicada no JACC Imaging em 2011. Se formos pegar os trabalhos unicêntricos de tomos de coronária, nós temos uma sensibilidade acima de 90%, uma especificidade ao redor de 90% e um valor preditivo negativo de 99%. Então, mostrando que a tomo de coronária é um excelente método, não só para descartar a presença de estenose, mas como para confirmar a presença da estenose significativa acima de 50% no cenário do pronto-socorro. O primeiro trabalho unicêntrico randomizado foi publicado pelo Goldstein no JACC em 2007, randomizou 197 pacientes em dois grupos, um para um, grupo de tomo de coronária e medicina nuclear,
E o que ele concluiu nesse trabalho? Que a tomo de coronária os pacientes permanecem menos tempo internado, o tempo para o diagnóstico foi em torno de 3 horas comparado com 12 horas da medicina nuclear, um custo menor, apesar de não ter nada de significância estatística, e um maior número de pacientes que acabam sendo encaminhados por cateterismo e revascularizados do que no grupo da medicina nuclear. O primeiro trabalho multicêntrico foi o CT-STAT, realizado em 16 sites americanos, publicado no JACC em 2011. Foi o mesmo desenho do trabalho publicado unicêntrico do Goldstein, com a mesma metodologia, randomizados 1 para 1 no grupo tomo de coronária e medicina nuclear. Esse trabalho não teve diferença estatística em termos de morte, em termos de eventos clínicos e também de revascularização, mas teve metade do tempo para fazer o diagnóstico de estenose coronariana do que a medicina nuclear, com um custo menor e uma radiação também mais baixa, mostrando que a angiotomo de coronária é mais rápida, segura e custo-efetiva. Só fazendo uma observação que hoje a radiação da tomo de coronária está em torno de 3 millisieverts na maioria dos tomógrafos 64 detectores e alguns até abaixo de 1 millisieverts, uma dose totalmente aceitável para a realização do método, ainda mais no cenário tão importante da dor torácica aguda nos departamentos de emergência. Outro trabalho publicado pelo Homicat, pelo grupo do Udo Hoffmann, comparou os scores clínicos, nesse caso o time RISC, a linha pontilhada, com grau de estenose e a presença de placa pela tomo. E as duas foram preditores independentes, tanto a carga de placa como o grau de estenose melhor do que os scores clínicos, nesse caso o time RISC, no trabalho do Homicat, publicado pelo grupo do Udo Hoffmann. Esse trabalho também mostrou o segmento de 2 anos, publicado no JACC Imaging em 2011, mostrando que aqueles pacientes que têm angiotomo de coronária normal e score de cálcio 0, sem placa mole também, eles não têm eventos, nem em 30 dias, nem em 1 ano, em 2 anos. Já aqueles que apresentam placa não obstrutiva significativa, estenose abaixo de 50%, já em 30 dias tem 3,4% de eventos e 4,6% em 2 anos, e aquele com estenose significativa já em 30 dias apresentam 20% de evento, em 2 anos 30%, mostrando essa diferença estatística e a maior mortalidade dos pacientes com estenose significativa no cenário da dor torácica aguda. O segundo trial multicêntrico, publicado no New England em 2012 pelo grupo do Harold Litt, ele fez uma randomização 2 para 1, 920 pacientes no grupo da tomo, 460 no grupo da medicina nuclear. A maior parte desses pacientes de baixo risco, com 87% entre time 0 e 1 em ambos os grupos, e acima de 2, 13%. O que ele mostrou? Que metade dos pacientes, 50% dos pacientes eram liberados direto do pronto-socorro no braço da tomografia, enquanto na medicina nuclear 23% dos pacientes. Em termos de evento, nós não tivemos diferença estatística em termos de eventos cardíacos maiores em relação a ambos os grupos. No mesmo ano, no mês seguinte, foi publicado pelo grupo do Udo Hoffmann, no New England Journal of Medicine também, a comparação de um trial multicêntrico, numa randomização 1 para 1 entre tomografia e ressonância com 1.000 pacientes no total, já com um grupo de maior risco, envolvendo 90% time RISC de 0 a 3, pegando o time RISC baixo e intermediário, e 10% de time de alto risco acima de 4, neste paper publicado no New England Journal of Medicine. Ele também mostrou que o tempo de estadia no hospital foi menor no grupo da tomo do que o standard of care, com P significativo, no caso da medicina nuclear, o tempo do diagnóstico 10 horas contra 19 horas no grupo da medicina nuclear. Em relação aos eventos cardíacos maiores, eles não tiveram diferença estatística e, mais uma vez, 50% praticamente dos pacientes eram liberados diretamente do PS, em relação a 12% no grupo da medicina nuclear. Dos eventos cardíacos maiores, nós tivemos 2 no grupo da medicina nuclear, da tomo de coronária, e 6 na medicina nuclear, mas esses 2 foi identificado que tinham estenose significativa na tomo de coronária, mas eles tiveram um teste de estresse de medicina nuclear negativo e foram liberados. Um voltou com infarto e o outro com angina instável de alto risco em 28 dias, sendo revascularizado, mostrando então que a tomo foi segura e esses 2 pacientes foi em detrimento da medicina nuclear e não da tomo de coronária.
Uma meta-análise publicada no International Journal of Cardiology em 2010 mostrou que a tomo de coronária tem uma sensibilidade de 96% na identificação de estenose, uma especificidade de 92%, uma razão de chance negativa de 0,09 e positiva de 10,12 na identificação de estenose nessa meta-análise, mostrando uma área sobre a curva de 0,97, altíssima, mostrando que a tomo de coronária tem um grande potencial para alterar substancialmente os algoritmos de realização de estratificação no cenário da dor torácica aguda e fazer parte prioritariamente desses algoritmos na triagem de paciente risco baixo e intermediário. Indo agora para caracterização de placa e preditores de placa instável na dor torácica aguda. O primeiro trabalho foi publicado por Motoyama em 2007, mostrando que o remodelamento positivo, a placa de baixa densidade menor que 30 unidades Hounsfield e a calcificação focal, como nós vimos nessa imagem, a calcificação focal, a placa de baixa densidade, tem uma sensibilidade de 100% e um valor preditivo de 100% quando associadas na predição de síndrome coronária aguda. No segmento de outro trabalho do grupo do Motoyama, publicado no JACC em 2009, ele mostrou que os pacientes que tinham duas características relacionadas a essa placa, eles tinham mais chance de eventos no segmento de síndrome coronária aguda, no segmento de 12 meses, e aqueles pacientes que não tinham a placa, simplesmente eles não tinham síndrome coronária aguda nesse segmento, neste estudo. Mostrando essa curva de mortalidade, chegando a mais de 20% maior nos pacientes que tinham dois desses critérios de placa de alto risco pela tomo de coronária neste trabalho. Um outro trabalho, já com mais de 10.700 pacientes no segmento, também mostrando que os pacientes que tinham uma ou duas características tinham maior chance de síndrome coronária aguda no segmento de 1 ano e 2 anos, e aqueles pacientes sem placa no segmento de 2 anos, eles não tiveram síndrome coronária aguda, mostrando o altíssimo valor preditivo negativo do método, inclusive em predizer síndrome coronária aguda e também a caracterização de placas de maior risco desse paciente ser vulnerável neste segmento. Esse é um trabalho bastante interessante da Aldovrand, publicado no Circulation em 2012, mostrando aqueles pacientes com infarto com supra e que no CAT tinham coronárias normais ou sem estenose significativa. Ele pegou esses pacientes e realizou uma ressonância cardíaca desses pacientes para confirmar que aquela alteração enzimática foi decorrência de infarto e não de uma miocardite ou num Takotsubo, e depois da confirmação pela ressonância, ele fez tomo de coronária e comparou as artérias relacionadas com infarto com aquelas artérias não relacionadas. E ele mostrou achados similares ao de Motoyama, mostrando uma maior porcentagem de placa mista, uma maior carga aterosclerótica e área de placa, e o remodelamento positivo com significância estatística em relação às artérias não relacionadas ao infarto. Um outro trabalho bastante interessante, publicado no JACC Imaging em 2013, um trabalho do Otsuka mostrando em 895 pacientes também a placa de baixa atenuação, o remodelamento positivo e o sinal de Nepkin ring, que nada mais é do que a presença de um anel de hiperatenuação ao redor de uma placa de baixa atenuação, sendo que esse anel ele tem que ser, obviamente, maior que a densidade da placa e menor que 130 unidades Hounsfield, que é o cutoff, o score de cálcio da própria Agaston, validado pelo score de cálcio. Aqui é um segmento de 2 pacientes que tinham a Nepkin ring sign no terço médio da DA, um infarto com supra, com oclusão na mesma região da placa 10 meses após, e esse no terço proximal da coronária direito, com oclusão 1 ano após, evoluindo com síndrome coronária aguda. Esse trabalho mostrou uma maior mortalidade dos pacientes com remodelamento positivo, com placa de baixa atenuação e um poder incremental independente do Nepkin ring sign, dessa mortalidade de eventos cardíacos e síndrome coronária aguda de maior de 20% no segmento de 4 anos nestes pacientes, com uma especificidade de 97% e valor preditivo de 99% na identificação de síndrome coronária aguda ou sinal de Nepkin ring sign. Obviamente que a tomo de coronária ela está diretamente relacionada com eventos coronarianos agudos, principalmente o Nepkin ring sign, independente da presença do remodelamento positivo e da placa de baixa atenuação, e o intuito é de identificar pacientes de alto risco
predizendo a chance de eventos futuros de síndrome coronariana aguda no segmento a longo prazo desses pacientes. Exemplificando aqui com o protocolo do HOMICAT no Mass General, esse protocolo, quando iniciou o estudo do HOMICAT, a tomo de coronária é realizado entre 1 a 3 horas da chegada do paciente no pronto-socorro e o resultado dela era cego para os cardiologistas que continuam conduzindo com a triagem de enzimas, eletro e depois os testes de estresse e internação até a realização do CAT nos pacientes com indicação. Eu vou exemplificar um caso de um homem de 67 anos de dor torácica aguda, troponina negativa e eletro não diagnóstico, um time RISC-2, que realizou a tomo de coronária a 3 horas de admissão no pronto-socorro, que tinha uma estenose significativa no terço proximal da DA, mas ele seguiu a cronologia dos exames, enzimas seriados, eletroseriados, e acabou fazendo só o CAT 3 dias após a admissão, em que confirmou o mesmo grau de estenose significativa na artéria descendente anterior. Mostrando o timeline deste paciente, a tomo de coronária foi positiva há 3 horas, mas esse paciente seguiu a sua estratégia clínica de estratificação, com internação, enzimas seriadas, fez 2 dias depois um SPECT positivo com associado à ergometria, no terceiro dia fez CAT com stent, ficando 4 dias indo de alta no 4º dia, mostrando que a gente poderia estar encurtando em pelo menos de 1 a 2 dias a estadia desse paciente no pronto-socorro com diagnóstico precoce da tomo de coronária. No Samaritano, nós já incluímos a tomo de coronária no nosso protocolo de dor torácica aguda, pela cobertura dos pacientes de time RISC 1 e 2, onde está indicada a tomo de coronário. Risco intermediário, fazemos o exame funcional. Paciente de alto risco tem estratificação invasiva precoce e internação na unidade coronariana. Esse é um exemplo do nosso protocolo, em que o paciente de 58 anos, dislipidêmico, com dor torácica aguda, com troponina negativa e eletro normal, time RISC-1 com baixo risco para síndrome coronariana aguda, foi admitido 21 de março de 2014, realizou tomo de coronária e mostrava uma lesão em torno de 70% distal na coronária direita, antes da bifurcação do DP com VP, e também tinha uma lesão que a gente considerou moderada, entre 60% e 70%, mas com alguns sinais de placa, preditores de alto risco que nos preocupavam. Esse paciente foi para o cateterismo, confirmando a lesão mais significativa, segundo o QCA, de 75% distal na coronária direita, e essa lesão intermediária de 67% na circunflexa, mas nós ressaltamos que tinha calcificação focal, remodelamento positivo e placa de baixa atenuação, e ela era a lesão que mais nos preocupava, independente do grau de estenose daquela da coronária direita. Acabaram tratando a lesão mais grave da coronária direita, que era uma lesão calcificada, e esse paciente foi de alta e retornou exatamente uma semana após com dor torácica recorrente idêntica à dor anterior que tinha levado ao pronto-socorro. Foi realizado repetido o CAT, um QCA de 75%, mostrando a evolução dinâmica dessa estenose e, mais uma vez, ressaltando aqueles componentes de fatores de riscos preditores pela tomo de coronária. Esse paciente ficou assintomático depois da angioplastia dessa lesão da artéria circunflexa em 30 dias e tem o segmento de 1 ano sem eventos, mostrando a capacidade da tomo de caracterizar esses achados tomográficos preditores de alto risco para o paciente. Em vigência disso, a Sociedade Americana de Cardiologia, Radiologia e a Sociedade de Tomo de Coronária se juntaram e preconizaram o CAD-HEADS para identificar o grau de estenose da tomo de coronária, a interpretação no caso do cenário da dor torácica aguda e como deve ser o manejo desse paciente. O grau de estenose ele varia do CAD-HEADS de 0%, CAD-HEADS 1, estenoses mínimas, 2, discreta até 49%, 3, moderada entre 50% e 69%, CAD-HEADS 4, o A uniarterial ou biarterial acima de 70%, o CAD-HEADS 4B, estenose de tronco acima de 50% ou triarterial acima de 70%, CAD-HEADS 5, oclusão, CAD-HEADS N, não diagnóstico, quando você não consegue excluir estenose significativa, seja por causa, seja por artefato. E, dependendo da característica da placa, se a gente tem sinais que é o V, que é um modificador V de vulnerabilidade, já está indicada a internação a partir do paciente com estenose discreta, ainda mais associado a estenoses significativas. Esse paciente deve ser internado e tratado invasivamente o mais precoce possível.
Nós temos alguns modificadores, que é o stent, que a gente acrescenta o S, a revascularização cirúrgica a gente acrescenta o G, e principalmente nesse caso da dor torácica aguda, o critério de vulnerabilidade, que é 2 daqueles 4 fatores de risco que nós já discutimos: calcificação focal, placa de baixa atenuação, remodelamento positivo e o Nepke Ring Signal, que você vai descrever no seu laudo junto com o CAD-HEADS desse paciente, normatizando e padronizando os laudos e o manejo desses pacientes. Em relação a critérios apropriados, a tomo de coronária em pacientes com eletro normal e marcadores negativos, está indicado no paciente de baixo risco e risco intermediário. Ela faz parte da indicação classe 2A do American Heart Guidelines de 2014. Vale a pena ressaltar, para as minhas considerações finais, o editorial do Jack do Eugene Braud, que ele fala sobre o progresso da detecção não invasiva da placa coronariana de alto risco, nomeando 7 frases. A primeira: embora os pacientes que tenham placa coronariana com capa fina de fibrina e grande conteúdo lipídico estejam correlacionados com alto risco para eventos futuros de síndrome coronariana aguda, a espessura e a composição da capa não podem ser identificados por nenhuma técnica não invasiva. A tomo de coronária ela pode ser clinicamente muito útil para descartar síndrome coronariana aguda nos pacientes com dor torácica aguda no cenário de departamento de emergência. Nos pacientes com DAC crônica, o número de vasos com obstrução significativa de CC de coronária estão diretamente correlacionados com mortalidade. Em pacientes sintomáticos com suspeita de DAC, o valor preditivo negativo da tomo de coronária é muito alto e pode ser útil para descartar doença obstrutiva epicárdica. A tomo de coronária pode detectar placas de alto risco, caracterizadas por remodelamento positivo e placa de baixa atenuação, e frequentemente está acompanhado de placa estenose significativa, e esse deve ser um estado de alerta importante nos pacientes que fazem tomografia no cenário de emergência da dor torácica aguda. Além disso, a detecção de múltiplas placas de alto risco pela tomo de coronária identifica pacientes de alto risco para eventos adversos futuros e é um preditor independente de síndrome coronária aguda subsequente. Existe um interesse crescente e importante na identificação de pacientes de alto risco, em vez somente de placas de alto risco. E por último, não menos importante, que altas doses de estatina reduzem o número de placas de alto risco e o risco dos pacientes para eventos adversos futuros. O uso de novos agentes inflamatórios estão sob investigação e o uso prolongado de terapia antiplaquetária e a revascularização das artérias não compadas com placas de alto risco deve ser individualizado caso a caso. Concluindo, a angiotomografia é um método não invasivo que deve ser considerado como primeira escolha para a estratificação de dor torácica aguda no pronto-socorro em pacientes de risco baixo e intermediário. Ela pode melhorar a detecção da síndrome coronariana aguda em pacientes de baixo risco intermediário, trazer características da placa preditoras de síndrome coronária aguda, realizar uma triagem precoce e segura dos pacientes com dor torácica, detectar outros diagnósticos diferenciais e diminuir custos. A angiotomo de coronária 24 horas já faz parte da rotina de alguns hospitais pelo Brasil e já é usada como método de escolha para a estratificação da dor torácica aguda em muitos algoritmos, diminuindo internações e cateterismos desnecessários, dando segurança ao emergencista na liberação do paciente do pronto-socorro com uma alta acurácia e um excelente valor preditivo negativo, possibilitando também diagnósticos diferenciais. Muito obrigado a todos, e mais uma vez gostaria de agradecer ao DIC, à SBC e ao Dr. Tiago Senra pela iniciativa.